Olá, você de casa, muito boa tarde. Eu sou Eucilene Nunes e estamos aqui para apresentar o programa Comunidade na TV, no canal da TV Nazaré, canal 25, e também você pode estar nos acompanhando pelo Facebook, na página Paróquia Santo Antônio de Alenquer. Hoje, nós vamos falar sobre o mês da Bíblia e dizer que mês passado, mês de agosto, nós falamos sobre as vocações. E esse mês nós vamos falar um pouco sobre o mês da Bíblia e temos o Padre Manuel aqui para falar sobre isso. Boa tarde, Padre Manuel. Boa tarde a Eucilene, boa tarde aos nossos telespectadores e que Deus esteja presente em nossa vida como o livro do Deuteronômio nos apresenta. E para começar, nós gostaríamos de saber por que é comemorado, porque nós celebramos o mês da Bíblia em setembro, Por que nós comemoramos esse mês específico para estudar, a Bíblia? Muito bem, é uma história meio interessante, meio complicada, mas muito interessante. No dia 30 de setembro, a Igreja Católica celebra a festa de São Jerônimo. A razão por termos setembro como o mês da Bíblia está aí, porque São Jerônimo é festejado no mês de setembro, bem no finzinho do mês. E qual é a importância de São Jerônimo em termos de livro bíblico? Muito simples. É que houve uma tradução da Bíblia do hebraico para o grego. Por isso é que até se chama o Septuaginta. São 70 pessoas que traduziram a Bíblia do hebraico e aramaico. A língua que Jesus utilizou era o aramaico. Então, a Bíblia foi traduzida por 70 escribas do hebraico para o grego. Mas, com o passar do tempo, essa Bíblia, esses escritos sagrados só podiam ser usados por quem conhecia grego. Então, o cristianismo se implantou não em Jerusalém, que era a sede do cristianismo, foi lá que Jesus, na Palestina, digamos assim, foi lá que Jesus viveu os seus 33 anos, tirando os 5 ou 6 anos no tempo do Egito, quando era criança. Jesus viveu, e principalmente a sua vida pública, de 30 a 33, foi na Palestina. Então, o catolicismo, o cristianismo se desenvolveu não na Palestina, mas na capital do Império, que era Roma. A partir do século III, começando o século IV, houve, pelos imperadores romanos, a liberdade religiosa. E, com isso, o cristianismo começou a ser a religião mais popular. Só que os textos bíblicos eram inacessíveis ao povo comum, porque o Império Romano era o latim que era falado, enquanto que a Grécia tinha influência apenas, e o grego tinha influência apenas para intelectuais, para pessoas sabidas. Então,
Foi este São Jerônimo que passou, era um padre da igreja que tinha um bom conhecimento, tinha gosto pela Bíblia e tinha um bom conhecimento da língua hebraica e da língua grega. Então o que é que ele faz? É recomendado pelo Papa, ele vai fazer a tradução do grego para o latim do livro sagrado. É bom que a gente lembre, não havia esse negócio de Google, tradução momentânea, não havia computadores, nem máquinas de escrever, era tudo no punho. E o São Jerônimo passou 15 anos. Não era só ler o que falava o texto, era entender o que o texto dizia e depois transcrevê-lo, mas numa língua diferente, o latim. Por isso é que se chama a Vulgata, o livro traduzido da Bíblia do grego para o latim, se passou a chamar Vulgata, por quê? Porque divulgou a palavra de Deus para quem estudava, porque nem todo mundo sabia ler e escrever, mesmo no Império Romano, nem todo mundo sabia ler e escrever, isso era mais para as pessoas que, gente da igreja, funcionários reais, essa gente é que tinha essa possibilidade. Então, voltando agora, depois de tanto explicar, temos setembro, o mês da Bíblia, porque a CNBB, a Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil, quis fazer com que todos os católicos lembrassem que a palavra de Deus é essencial na nossa vida e para destacar a importância da palavra de Deus em nossa vida, marcou um mês para nós intensificarmos o gosto pela leitura bíblica. E então utilizou o mês de setembro, por causa de São Jerônimo e a sua tradução, para que nós, todos os anos, possamos estudar, ler, meditar e rezar sobre um dos livros da Bíblia. E vai se alternando Antigo Testamento, Novo Testamento, Novo Testamento, Antigo Testamento, para nós ganharmos gosto. Então, este ano, nós temos o livro de Deuteronômio, mas é sempre uma possibilidade de nós ler, estudar, entender e depois rezar a palavra de Deus. É uma iniciativa muito, muito importante, porque todos nós, e lembramos toda a Bíblia, é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação. O que é a revelação? Quem tem Deus no coração. A revelação é uma atitude daquele que escreveu a palavra de Deus, são muitos os autores, são 70 e tantos livros, autores de diversas épocas. É feliz quem crê na revelação. Nós acreditamos que o autor de cada um dos livros não falou à toa. Não diz, eu vou escrever sobre Deus, não. Ele foi inspirado por Deus para escrever o texto. Não como aquele Chico Xavier que diz, não, Deus tomou conta da minha mão e mandou eu escrever e assim, não sei como é que se chama, criptografia. Não há nada disso de Chico Xavier. A revelação é Deus fala ao teu coração e tu com as tuas palavras, mas com a força do Espírito de Deus, você vai escrever numa forma que vai ser importante para o leitor do tempo em que foi escrito o livro, nos dias atuais continua sendo importante e a certeza absoluta que mesmo que o mundo mude, daqui a 100, 200, 1000 anos, a palavra de Deus vai ser importante de novo, porque é um livro inspirado por Deus. A revelação divina se manifesta na pessoa que escreve.
Portanto, digamos assim, é a força do Espírito Santo dentro da pessoa que anima ela a escrever não o que é bonito, mas o que Deus quer. Então, é feliz quem crê na revelação, quem tem um Deus no coração. Então, o mês da Bíblia quer nos dar isso. Valorizar, mais uma vez, a palavra de Deus como inspiração e guia da nossa vida cotidiana, desde que nós nascemos até a nossa morte. Sempre a palavra de Deus deve ser a nossa força. Aqui está, então, a razão porque é devido ao São Jerônimo que nós estudamos no mês de setembro um livro da Bíblia, todos os anos, mesmo em tempo de pandemia, como é o caso deste ano de 2020. E lembrar que também nós tínhamos a maratona bíblica, né? Em que as crianças e os adolescentes, jovens, estudavam também o livro e se fazia uma gincana, né? Uma maratona no último final de semana do mês de setembro. Certo. Na nossa paróquia também a gente tem o estudo bíblico, né? Qual é essa importância do estudo bíblico para nós que no início foi só os catequistas, mas depois outras pessoas também já estavam participando do estudo bíblico? Muito bem. Lembra, Eucilene, né? Lembra. Os missionários do Verbo Divino têm uma das dimensões características a palavra de Deus. Né? Então, a animação bíblica é uma das dimensões características dos missionários do Verbo Divino. As outras três, o envolvimento pela justiça, paz e ecologia, a animação missionária, convidando as pessoas a pensar não apenas na igreja aqui em Alenquer, mas fora de Alenquer, e a dimensão das comunicações, em que leva as pessoas, principalmente os verbitas, a se interessar pela rádio, pela TV, pelo jornal, com característica religiosa sempre, religiosa e social. Então, a dimensão bíblica faz parte do ser verbita, ser missionário do Verbo Divino. Então, nós na paróquia, lembrando-nos que tivemos uns tempos onde a formação não era tão forte aqui, e nos primeiros tempos, no início dos verbitas aqui, havia mais aquela dimensão de comunicação. Lembro do Padre Roberto, que inclusive comprou rádios para todas as comunidades escutarem a mensagem radiofônica. Isto foi no fim dos anos 90, princípio do ano 2000. Nós agora temos esta possibilidade de levar as pessoas a cada vez mais entender a Bíblia, para ficarmos por dentro do conteúdo bíblico e não sermos cooptados facilmente por qualquer denominação protestante. Chega um evangélico e diz, olha, foi assim, 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 porque está escrito em tal livro, e o pateta do católico começa assim a olhar para o alto, depois olha para baixo envergonhado, e depois põe a mão na cabeça, é mesmo. Pronto, é mesmo, já está pensando em virar crente. Ora, quanto mais formação bíblica você tem, mais consciente você se torna. Então, quando você escuta um versículo que um protestante te apresenta, tu logo apresentas o nome do livro onde esse versículo está e vai lhe dizer, espera aí, não, você está pegando apenas um aspecto isso é apenas um versículo. O livro foi escrito no contexto tal. E de repente a pessoa começa a dizer, opa, este aqui conhece a palavra de Deus, então não posso com muita facilidade fazê-lo mudar. Então, os verbitas têm esta preocupação, dar aos catequistas, uma formação bíblica que os capacite de tal maneira que eles se sintam seguros para responder a qualquer questionamento sobre a fé. Fala São Pedro, vou dar uma de crente agora. Os crentes é que gostam de citar os versículos, mas a primeira carta de São Pedro tem lá no capítulo 3, estai preparados para dizer a quem vos perguntar as razões da vossa fé.
Estai preparados. E nós só podemos nos preparar através do estudo. Por isso, nós na paróquia fizemos questão de, ao longo do ano, fazer o estudo bíblico para catequistas e para pessoas que tenham interesse. Cada segunda terça-feira do mês, era-nos apresentada, então, a proposta de nós estudarmos a Bíblia, começando pelo livro do Gênesis, e até a gente faz o livro, fizemos o Pentateuco, 5 livros, e agora já estamos nos livros históricos. O último livro que nós estudamos foi a Restauração, o livro de Esdras e Neemias, mas depois ainda temos os livros proféticos e depois os livros sapienciais. É uma sequência do estudo bíblico, começando no Antigo Testamento, estamos ainda no Antigo Testamento. Bom, tem algumas exceções, mas normalmente na segunda terça-feira à noite, cada mês, nós temos uma reflexão sobre a Bíblia nos seus diversos livros, que ainda estamos no Antigo Testamento. Graças a Deus. Nós tivemos aqui, vamos ter agora conosco o Padre Cid, que também tem muito interesse pela Bíblia, animação bíblica, e então foi através dele que nós sentamos e dissemos, por que não, neste mês tão atípico, sendo o mês da Bíblia, mas de uma maneira tão fora do normal, vamos fazer então uma maratona bíblica diferente. E aí nós colocamos, em vez de fazer uma maratona bíblica, como a criançada faz, da catequese, no fim do mês de setembro, nós fizemos umas perguntas que cada família, e esse é o ideal, que cada pessoa, cada crismando, cada criança que vai fazer a primeira comunhão, crisma de adultos, mas eu preferia, pessoalmente, que fosse cada família sentasse e tentasse responder às 25 perguntas que estão nesse questionário. Não vai haver prêmios no fim do mês, não. Mas se você senta com a sua família e tenta dar resposta a essas perguntas, de certeza absoluta que fará com que você esteja por dentro da temática do livro que nós devemos estudar. O livro está aqui. Será que conseguem enxergar? Eu tremo bastante, mas é este o livro. Talvez. Dá? Ah, meu Deus, como eu tremo. Ok? O livro do Deuteronômio. Quanto mais você se aprofunda, melhor você conhece os fundamentos da tua fé. Então, a maratona bíblica é feita de uma maneira diferente. Você estuda, medita, reza o livro do Deuteronômio e depois você tenta responder. Em outubro, nós iremos dar para você o gabarito, isto é, as respostas básicas, a ver se você realmente captou ou não a temática que nos é apresentada, então, no mês da Bíblia. Olha aí, muito bem, né? A minha madrinha, né, Genice, já até enviou para nós, né? Já enviou? Já enviou para nós. Então, e falando em livro do Deuteronômio, o Padre Manuel também vai conversar e explicar um pouquinho esse livro que nós estamos estudando esse mês. É esse livro que eu acabei de mostrar para vocês. A lei a favor da vida. E há um ponto de interrogação. É que há coisas que são legais, mas são imorais. Por exemplo, as famílias riquíssimas no país, a lei não as obriga a pagar imposto. No mundo inteiro, a família riquíssima tem que pagar imposto. Imposto sobre a fortuna. É imoral nós, todos os pobres, ter que pagar imposto sobre o arroz, o açúcar, até caixa de fósforos. E os ricos não têm que pagar as suas extravagâncias. É imoral. Nós que temos uma moto, temos que pagar IPVA todos os anos da moto, e quem tem um avião, um iate, não precisa pagar imposto. Então, há leis que são éticas e há leis que são imorais. Então, este livro vai nos fazer estudar
o livro do Deuteronômio. Deutero significa segundo, ou segunda, nomos, lei, a segunda lei. É bom que nós entendamos que houve aí uma pequena confusão, achando que é a segunda lei. Não é a segunda lei, nada. E talvez podíamos dizer é a segunda versão da mesma lei. E por quê? Vocês vão lembrar, quem estuda a Bíblia lembra, quem não estuda não vai lembrar. Então fica sabendo que Moisés recebeu as tábuas da lei lá no Monte Sinai. E um certo dia, ele estava lá com as tábuas da lei, falando com Deus, para aqui e para ali, e o povo lá na planície fazendo festa. Como Moisés demorou, o povo desbandou e começou a dizer, vamos fazer, Moisés é capaz de não voltar mais, vamos nós fazer a nossa própria festa. E aí, não sei se já tinha cachaça naquele tempo, o certo é que dançaram, beberam, cantaram e fizeram uma imagem, pediram a quem tinha ouro, fundiram todo o ouro e fizeram a imagem de um boi, simbolizando o Deus Javé, que é poderoso. O boi, o touro tem essa força, não é? Então, achavam que fazendo a imagem de Javé como um touro, poderoso, forte, e estavam fazendo uma grande homenagem. O Moisés baixou e viu a baderna. Que negócio é esse? Aí ele ficou furioso. Tão bravo ele ficou que pegou nas tábuas da lei, jogou elas no chão e quebraram as tábuas da lei, porque naquele tempo não era no livro que estavam escritas as leis. Bom, agora sim, ele ficou bravo e até mandou lá, os líderes dessa festinha foram deportados e até mortos. Foi uma limpeza meio feroz. Aí, naturalmente, foi preciso uma segunda versão. E agora é no Monte Horebe, Moisés vai e recebe de Deus a segunda versão da mesma lei. Então, o livro de Deuteronômio está nos lembrando dessa segunda versão. Por quê? Porque no livro do Êxodo já está escrito os 10 mandamentos. E então, no Deuteronômio, vai de novo repetir as leis que estão no livro do Êxodo, mas para um contexto diferente. E aí é que nós temos a possibilidade de entender o caminhar do povo hebreu ao longo da história. Como se vai refletir sobre um Deus Javé, com força, com poder, libertou o povo do Egito, traz para a terra prometida, vai protegendo esse povo. Quando a gente hoje fala em invasões, invasão de terra, nossa, aquela foi uma invasão tremenda. O povo hebreu atravessou o Mar Vermelho e foi, e simplesmente tomou a terra dos cananeus, dos filisteus e se instalou lá. Eles dizem, e o livro nos diz, foi com mão forte que Deus nos deu a vitória sobre os nossos adversários. Quem eram os adversários? Os que moravam naquela terra e de uma maneira muito espetacular, Deus vai dando a vitória a todos os hebreus que começam a morar na Palestina. Ora bem, este livro nos está dizendo que nem sempre o que as autoridades querem é o que Deus quer. Nós escutamos tantas vezes, foi Deus que quis. Não, tu é que pensas que Deus quis assim. Quem é que sabe o pensamento de Deus para dizer foi Deus que quis? Tem político que diz assim, Deus me colocou aqui. Já está contemplado neste livro. Já no Antigo Testamento, algumas autoridades diziam, foi Javé que me deu este poder. Poder para quê? Aqui são 5 encontros, e nestes encontros nós vamos poder ver que até a religião pode ser utilizada para justificar violências e discriminações. Até a religião.
Por que é que temos a centralização do culto? Você não pode rezar numa capela, tem que ser sempre em Jerusalém. Por quê? Era o interesse do rei em trazer todo o povo para a capital, para que em Jerusalém pudesse movimentar toda a indústria do templo. Cultuar o rei, porque está ali em Jerusalém também, cultuar Javé, que é a razão fundamental, mas também movimentar o comércio à volta do templo, porque os hebreus, com o passar do tempo, nessa história da salvação, eles impuseram a chefia religiosa, os holocaustos. Holocausto, as vítimas, os bois que eram oferecidos a Javé, seja por expiação dos pecados, paga o pecado, tu tens que matar um boi. Ora, eram os levitas que faziam esse trabalho. E com a movimentação de levar o boi, matar um boi e depois sacrificar a Deus Javé o boi, havia um bocado de indústria ali no meio. Este livro está dizendo, cuidado, porque às vezes nós podemos utilizar a religião para justificar política econômica ou valorizar o rei, achando que Javé é o rei dos reis. Esse é que nós temos que cuidar. O rei pode nos insinuar coisas que não sejam da vontade de Deus. Por isso temos que ter cuidado. E uma das características deste livro também é que ele não foi escrito só numa época. Ele vai sendo redigido ao longo dos tempos e depois o autor sagrado vai dizer por que é que nós fomos para o exílio da Babilônia se Javé é um Deus libertador. Ele deixa-se perguntar, por que é que se ele nos defendia, como é que Javé permite que nós voltemos a ser escravos na Babilônia? E então ele vai responder, os nossos governantes não estavam preocupados em cuidar do povo. Nós deixamos que a politicagem tomasse conta da corte real, governos que são interessados só em manter no poder em vez de governar para o povo. Nós colocamos esse rei achando que, e deu no que deu. Portanto, quem é que tem a culpa? Foi Deus que nos castigou ou fomos nós que pedimos que Deus nos abandonasse? Nós viramos as costas para Deus, é evidente que se viramos as costas para Deus, Deus vai nos deixar ao acaso. E é o que nós muitas vezes fazemos. E Deus diz, olha, tu vai bater com a cabeça na parede nesse caminho. Mas não te esqueças, se tu te arrependes, eu estou de volta, porque eu sou o Deus da misericórdia e da compaixão. Por um lado, nós temos o Deus justiceiro, que diz, eu te dei tudo e tu ainda fazes isso? Pois então, olha, vai para a Babilônia, trabalha, seja escravo. E depois temos o Deus da misericórdia e da compaixão. Porque eu sou como uma mãe que vos criou e que tem gosto, tem amor a cada um de vocês. Basta vocês se arrependerem e eu acolho de volta e vos faço um povo tão querido como a pupila dos olhos da pessoa. Então, Deus Javé se manifesta nesse livro de várias formas. Um Deus misericordioso, mas também um Deus justiceiro. Às vezes os governantes diziam aos sacerdotes, baixa o pau porque o pessoal está na pandemia, já não serve as regras, dá umas porradas feias. Naquele tempo também era assim, né? Às vezes o rei dizia aos sacerdotes, olha, você tem que falar assim, 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 assim. Os que não falavam conforme o rei queria, são os que nós consideramos os profetas. E nós lembramos que neste tempo o profeta Amós foi
tremendamente questionador da maneira como o rei governava. O Miqueias, outro profeta, que vai dizer: que negócio é esse de querer dizer que tu estás adorando a Deus quando tu estás, mas é procurando a tua popularidade? Quem não quiser ou não puder ler o livro todo, eu gostaria de chamar a atenção para o 4º encontro deste livro. E por quê? Porque ele nos fala sobre a forma de governar hoje. Naquele tempo foi assim. Que respostas nós temos para os dias de hoje? Os nossos governantes, a nível municipal, a nível estadual, a nível federal. E então ele vai dizer: olha, tem atitudes dos governantes que radicalmente influenciam na miséria do povo, promovem exclusões, e tem atitudes governamentais que nos aproximam de Deus, nos aproximam uns dos outros. Então este livro também nos ajuda a meditar o tempo presente. E o tempo presente é Bolsonaro a nível nacional, é Josino a nível municipal, é o Hélder Barbalho a nível estadual. Eles visam uma sociedade justa e fraterna? Qual é a motivação política dessa turma? E então, como naquele tempo o rei Ezequias, por exemplo, fez uma reforma extraordinária, mas as consequências dessa reforma levaram a grandes confusões, também nos dias de hoje nós temos governantes que vão ter consequências que vão ser irreparáveis. Por exemplo, a Amazônia queimando como nunca queimou. Este governo vai embora. E não sei se vai ter mais 4 anos deste governo ou não, mas as consequências negativas para o Brasil e para o mundo já se fazem sentir, não tem como impedir, já estão acontecendo. Consequências negativas. Pois no livro de Deuteronômio fala exatamente isso. Não consigo. Fala exatamente isso. Mas é por isso que nós precisamos de ler o livro de Deuteronômio e ao mesmo tempo trazer para os dias de hoje. Que paralelo existe entre a situação do livro e a realidade de hoje? Uma última observação. Este livro foi composto e foi realçado nos círculos religiosos, foi também escrito no tempo do rei, e se criticava o rei, e a última redação já foi depois do exílio da Babilônia. Então este livro de Deuteronômio, apesar de falar de coisas de Moisés, 1200 anos antes de Jesus nascer, no ano 400 ele ainda tinha alguém que escreveu alguns dos capítulos deste livro para dizer, ao longo da história, nós vemos o dedo de Deus. Quanto mais nós somos fiéis à aliança que Moisés trouxe com os 10 mandamentos, mais bênção nós temos. Quanto mais nós nos afastamos, desastre é certo e sabido. E depois ele vai nos falar sobre a lei do puro e do impuro, que vai trazer problemas sérios para Jesus Cristo quando ele nasce. Os que são puros são os que observam radicalmente a lei. E o profeta vai dizer: façam circuncisão não no vosso pinto, façam circuncisão no vosso coração. E é aqui que nós precisamos de católicos que queiram se crismar, porque querem testemunhar o reino de Deus, e não se crismar para depois ter de dizer que não, eu já sou agora, já fui crismado, então já estou livre das minhas atividades da igreja. É um questionamento sério também para cada um de nós. Então, nós agradecemos, né, Padre Manuel, a sua fala, a sua colaboração. Aprendemos muito e que vocês possam ficar com essa mensagem. Nós vamos para um intervalo comercial rapidinho, né? E daqui a pouco nós voltamos, né?
Nós- Você sabia que novos sintomas graves do coronavírus estão atingindo os jovens? Olá, meu nome é Renato Barra, sou médico. Nós sabemos que o coronavírus afeta todas as faixas etárias, não só o avô, a avó, o pai ou a mãe, mas todas as faixas etárias, inclusive os jovens. Dados mais recentes, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, primeira quinzena de maio, mostram que apesar do número de mortes em jovens ser menor, tem aumentado o número de pacientes jovens internados na UTI por algumas semanas. Ou seja, não podemos dizer que os adultos jovens, abaixo de 50 anos de idade, terão apenas sintomas leves. Como já disse, isso não é verdade. Tem aumentado o número de jovens com quadro grave da doença, necessitando tratamento e internação na UTI. Em relação aos sintomas graves do coronavírus em pacientes jovens, um artigo publicado recentemente pela revista New England mostrou que pesquisadores de Nova York identificaram derrame cerebral em pacientes jovens com coronavírus. Ou seja, adultos jovens na faixa de 30 e 40 anos de idade com coronavírus tem evoluído para acidente vascular cerebral, ou também chamado derrame cerebral, que seria como um coágulo que irá obstruir uma artéria cerebral e impedir a passagem de sangue naquela determinada região do cérebro. E sobre as manifestações neurológicas semelhantes ao derrame cerebral no paciente jovem com coronavírus, são elas: primeiro, uma fraqueza em determinado lado do corpo; segundo, dificuldade para falar; terceiro, tontura e vertigem; e quarto, uma dormência em determinada parte do corpo. Assim, o adulto jovem com esses sinais e sintomas neurológicos, mais uma suspeita de coronavírus, deve procurar o atendimento médico o quanto antes para diagnóstico e tratamento precoce, evitando assim possíveis complicações e sequelas. Resumindo, não pense que os jovens estão seguros. É muito importante manter as recomendações de utilizar máscara, lavar bem as mãos com água e sabão várias vezes ao dia, utilizar álcool gel 70% e evitar ambientes fechados, aglomerados de pessoas. Vocês já estão aí? Que bom! Antes de começar a sessão, ia pedir a vocês para desligarem os celulares, não conversarem com o amiguinho ao lado. Mas eu tenho algo mais importante a dizer. A água é para todos. A luz é para todos. Os alimentos são para todos. O planeta é para todos. Por isso, estamos todos na luta contra o desperdício. Porque se a gente preservar, reaproveitar, reciclar, no futuro, tudo isso vai continuar sendo para todos. Junto com a epidemia do coronavírus, está acontecendo outra muito preocupante. É a epidemia do medo, tristeza e ansiedade. Vamos impedi-la transmitindo amor, esperança e fé. E mesmo à distância, não deixe de demonstrar carinho e atenção. Acene. Mande beijos. Faça coração com as mãos. Fique em casa. Agora, o mais importante: as mãos não podem se tocar, nem os braços para abraçar, mas o joelho para orar. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. 1 Pedro 5:7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, que ele tem cuidado de vocês.
Então, estamos de volta e agora nós vamos ter uma reportagem muito especial, né, de um novo programa que nós estamos iniciando hoje, que é Percorrendo os Caminhos da Missão. Nós percorremos, né, o caminho da missão do Padre João durante alguns dias lá na Várzea. E agora vocês vão ver, né, como é que ficou o nosso trabalho, especialmente o trabalho do Fernando, que foi lá filmar, né, lá com eles, tudo bonitinho. Então, acompanhe conosco agora essa nossa edição que está iniciando hoje. Gosto muito, a alegria dessa missão eu vejo alegria no rosto do povo. Povo simples, mas é povo alegre. Então eu digo que eu fui evangelizado pelo povo, pelo próprio povo. Para onde eu vou, isso eu aprendo. Eu aprendo muitas coisas. A hospitalidade do povo. Isso eu gosto muito. Isso que preenche o coração de um missionário. Viajo com o Padre João, né, que é da Indonésia, parceiro. Tem vezes que estamos só nós dois nessa caminhada, mas quando a gente sai, que se a gente entra nessa caminhada de rio, a gente se entrega para a missão, né? Por isso que eu tenho como exemplo uma pequena música aqui, né, que diz: somos missionários do Verbo Divino, colaboradores da evangelização. Somos solidários do povo oprimido, cremos no Evangelho da libertação. Somos missionários do Verbo Divino, colaboradores na evangelização. Somos solidários do povo oprimido, cremos no Evangelho da libertação. Consagrados em total missão, para a boa nova ao mundo anunciar, sendo uma presença. O comando dessa região da Várzea sob o comando de Padre João. Padre João é o nosso vigário, ele trabalha conosco, né, e tem feito um trabalho muito bom. Ele chegou assim e se identificou um pouco com a nossa realidade, né, com o nosso trabalho missionário, com o tipo de trabalho que a gente faz. Claro que aprendeu muito, está aprendendo muito com a gente, mas também está nos ensinando muito sobre a humildade, né? Então o Padre João é podemos dizer, esse nosso diretor espiritual, que sempre está acompanhando as comunidades. Infelizmente, nós estamos saindo num período muito grande de pandemia, onde, claro, ficamos ausentes de missas, né? Mas
com pequenas celebrações. Algumas comunidades nem tiveram celebração. Para salvar o mundo inteiro, ela vem guardar o segredo revelado de um pai de amor com seus primeiros, e ainda hoje como no passado da salvação. Aqui nós temos o prazer de receber o padre em nossa comunidade como a volta da nossa celebração. E nós ficamos felizes porque ele veio trazer uma palavra de conforto para cada um de nós que estivemos aqui neste momento, aqui dentro da nossa igreja, da nossa comunidade, e trazer com certeza uma palavra de conforto com que nós possamos ficar fortalecidos na fé de Deus. Vai visitar as pessoas idosas, as pessoas que estão doentes. Onde tem necessidade, ele leva a Eucaristia. O Papa Francisco falou, eu prefiro uma igreja acidentada. Mesmo eu tenho dificuldade, mas eu tenho que tentar entrar na realidade para conhecer bem a realidade do povo. Isso é a igreja em saída, né? Nessas matas, esses lagos e garapés, esses rios, planaltos e serras, planícies e vales vou anunciar. No lombo de um belo cavalo, de barco ou canoa, de remo na proa, atender teu chamar. Sou missionário, sou povo de Deus. Sou índio, caboclo, mestiço, fazendo da vida missão. Aqui nesta grande tapera da igreja amazônica, sou mensageiro de um Deus que é irmão. Sou missionário, sou povo de Deus. Sou índio, caboclo, mestiço, fazendo da vida missão. Aqui nesta grande tapera da igreja amazônica, sou mensageiro de um Deus que é irmão. Oh, 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 de um Deus que é irmão. Oh, 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 de um Deus que é irmão. Jesus Cristo, nosso guia, anima o nosso caminhar. Nos aponta o caminho certo e de braços abertos vem nos ensinar que é preciso fazer opção pelo irmão peregrino que foi esquecido e por ele lutar. Sou missionário, sou povo de Deus. Sou índio, caboclo, mestiço, fazendo da vida missão. Aqui nesta grande tapera da igreja amazônica, sou mensageiro de um Deus que é irmão. Sou missionário, sou povo de Deus. Sou índio, caboclo, mestiço, fazendo da vida missão. Aqui
nesta grande tapera da igreja amazônica sou mensageiro de um Deus que é irmão. Oh, 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 de um Deus que é irmão. Oh, 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 de um Deus que é irmão. E o sonho assumimos de todo aquele que tombou. E a nossa missão se alimenta fazendo memória do seu pelejar. E o sangue desses missionários lateja nas veias desta igreja viva e inunde este altar. Sou missionário, sou povo de Deus. Sou índio, caboclo, mestiço, fazendo da vida missão. Aqui nesta grande tapera da igreja amazônica sou mensageiro de um Deus que é irmão. Sou missionário. Então, você que acompanhou aí a rotina de um dos nossos padres, espero que tenham gostado. E nas outras semanas, né, a equipe da Pascom estará indo também com os outros para a gente acompanhar o trabalho deles nas comunidades, na várzea, no interior, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Então, para finalizar o nosso programa, nós agradecemos a você que ficou nos assistindo, tanto pela TV Nazaré, canal 25, quanto pelo Facebook, na página da Paróquia Santo Antônio de Alenquer. E, se Deus quiser, sábado estaremos aqui novamente. Espero que você nos acompanhe também. Então, um bom final de semana e até sábado que vem, se Deus quiser. Se o mundo das aves fosse um reinado, ela já estaria coroada.